Olá, amigos da TV Cidade. Estamos chegando novamente aí no seu televisor para bater aquele papo semanal que nós sempre fazemos. Antes da gente iniciar este papo, vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a todos os amigos espirituais, para que eles estejam conosco, nos orientando, sabendo o que você quer ouvir e trazendo para cada um de nós, tanto eu quanto a nossa companheira de hoje, a dona Irineia, que veio aqui para a gente continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é o princípio vital, é o princípio da vida, como que nós, entre o corpo, a matéria e o espírito, esse encontro, essa junção para completar o homem, ou o ser vivo, né? Não só o homem, mas todos os seres vivos, inclusive, né? Os seres da natureza, as plantas, né? Todos esses têm um princípio vital. São os seres orgânicos e tem os inorgânicos. É isso que nós vamos conversar um pouco hoje, tá? Dona Irineia, vamos começar falando, né, de como que é essa força, né? É a mesma força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Quando foi feita essa pergunta para os espíritos, foi assim uma resposta taxativa, mas depois eles fizeram questão de estar fazendo ali alguma colocação para enriquecer a resposta, dizendo o seguinte, que os seres orgânicos são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então ele diz assim, a lei de atração é a mesma para todos, porque todos têm a mesma função. Todos têm a mesma função para receber, né, esta chamada força que vem do cosmos. Essa fonte, né? Essa fonte de atividade íntima, como ele diz, né? É a fonte de atividade íntima, porque dá vida para todos os seres. E existe uma diferença, dona Irineia, entre os corpos orgânicos e os inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Então há essa diferença, dela ser animalizada nos corpos orgânicos, porque aí ela tem a vida de movimento. E os inorgânicos, né? Tem a vida como as plantas, né? Nós vemos as plantas, a planta tem vida, ela nasce, ela cresce, ela produz, mas ela não tem o movimento do orgânico. Né? O orgânico, ele movimenta todos os órgãos. Então, e ela, como já disse, ela produz e reproduz, né? Exatamente. Tá. E qual é a causa dessa animalização da matéria, dona Irineia? É justamente a união com o princípio vital. Essa união é que faz com que haja esse movimento. Porque a partir do momento que há essa junção do corpo com, costumamos chamar dentro da doutrina de perispírito, ou do princípio inteligente, quando há essa união com o princípio inteligente, então já começa esse processo de movimento. Pois é, e o nosso codificador, o nosso companheiro Allan Kardec perguntou para os espíritos, né? O princípio vital reside em um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Em outras palavras, ele disse, é ele o efeito ou a causa? É bastante interessante essa questão, porque há muitas dúvidas, principalmente nas pessoas em determinadas religiões que não estudam profundamente a ciência, e realmente fica uma resposta pela metade, não fica uma resposta concreta. Mas os espíritos, quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos, buscando ali se o princípio vital residia nos corpos que conhecemos, eles responderam o seguinte, porque foi uma pleiada de espíritos que deram essa resposta, não foi um único espírito. Ele diz o seguinte, que tem a sua origem no fluido universal, é o que se chama de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Quer dizer, é o intermediário
é o laço entre o espírito e a matéria. Porque não pode haver uma união do espírito com a matéria sem que haja essa junção deste laço fluídico. Porque é retirado de todo o universo, né, esse fluido, para que se forme esse laço para fazer essa junção. Porque um é completamente diferente do outro. A alma e o corpo, ou o espírito e o corpo, há uma diferença de fluido um do outro. Então é preciso que haja esse intermediário, que seja retirado esse fluido do universo, para que possa então da alma chegar no corpo e do corpo chegar na alma. Então, nós falamos de energia. Nós vamos falar para nós, seres humanos, nós temos como aumentar ou ter essa energia diminuída no nosso organismo. Como é que funciona isso? Ah, mas você está com uma energia muito boa hoje. Então, como que é esse processo, vamos dizer assim? Todos nós nascemos com essa energia que é da nossa necessidade. Porque nós sabemos que antes dos corpos, nós somos espíritos em processo de evolução. Cada espírito que renasce, dependendo das encarnações que já foram vivenciadas, ele vem com as suas necessidades para que ele possa vivenciar aquele período de vida de tantos anos no corpo biológico, para que ele possa então suprir ou estar buscando essa energia de alguma forma. Então ele vem com aquela quantidade que é necessária, essa substância necessária para aquele período da sua vida. Dependendo, aí a gente vai buscar nas obras de Kardec, dependendo da sua vivência no dia a dia, você pode estar aumentando essa energia. Por exemplo, na prática do bem, na doação ao outro, trabalhos voluntários, pessoas que têm assim uma certa tranquilidade, que podem estar recebendo às vezes aquelas situações difíceis que a vida oferece, mas com tranquilidade, com serenidade, com muita fé em Deus. Então tudo isso vai fazendo com que essas energias, à medida que elas vão sendo trocadas, elas vão sendo manipuladas e vão sendo repostas. Então cada vez mais você vai trocando aquela tua energia que às vezes não era tão boa por uma energia melhor, à medida que você vai vivenciando no dia a dia. Essa troca, é importante a gente conversar bastante sobre isso, porque a gente observa que o espírito, como nós somos individuais, né? Cada um é um espírito. Já na parte inorgânica é um conjunto de energia trabalhando todas aquelas plantas, é assim que funciona? Exatamente. Como ele faz aqui essa questão, a questão 66, que ele fala assim, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, né? E o Espírito responde da seguinte forma, Kardec, que sim, é o mesmo, só que ele é modificado segundo as espécies. Então, conforme a espécie, esse fluido, há uma modificação, porque não pode ser igual. Da forma que ele chega, ele não pode estar subsidiando todos ali ao mesmo tempo. Ele tem que se modificar de acordo com a espécie onde ele vai habitar. Então ele diz assim, é ele que lhes dá o movimento, a atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, mas ele não a produz. Então veja a diferença. A espécie recebe esse movimento da matéria, só recebe, mas essa espécie não produz esse movimento. Por isso que há essa diferença. E aqui, voltando a falar o espírito e a matéria, o Kardec perguntou aos espíritos que eu assistia, de que passavam as suas mensagens, assim, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Eles constituem, né, o universo. O princípio vital formaria esse terceiro